Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos ao webinar oficial da Power Mind Evolution em português, sempre às terças-feiras, 22 horas de Lisboa, 18 horas de Brasília. Bem-vindos a todos que estão cá em Portugal e também no Brasil e vamos passar então a fazer a apresentação da Power Mind Evolution, uma empresa que está registada na Europa e que trabalha no mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain. Muito bem, falando então da Power Mind Evolution, começamos por fazer aqui o ponto da situação e começamos com uma frase que diz muito: o mundo está a mudar mais rápido do que nunca. Eu posso dizer que esta apresentação foi elaborada ainda no final de 2019, portanto, alguns dos dados que aqui estão nem sequer estão atualizados, porque entretanto tivemos este problema que nos está a assolar no mundo inteiro, com a pandemia e com o Covid-19, mas de qualquer maneira temos aqui alguns dados que neste momento infelizmente já estão adulterados, mas que espelham um bocadinho a tendência que nós queremos falar com vocês. 74% das viagens em 2019 foram reservadas online. Ou seja, realmente todo mundo, todas as pessoas no mundo que têm acesso à internet já utilizam os serviços online para muitas coisas. Para fazerem compras, para pagar as suas viagens, até para pagar as suas contas. Enfim, já utilizam o online ou a internet para muitas coisas do seu dia-a-dia. Outro fator aqui, outro dado, é que mais de 50% dos consumidores da União Europeia já utilizam bancos online. Ora bem, então, se até há uns tempos atrás era perfeitamente inconcebível, as pessoas diziam, não, o meu dinheiro eu tenho que entregá-lo diretamente ao banco, o meu dinheiro eu tenho que ir levantá-lo diretamente ao banco, hoje em dia não. Hoje em dia podemos fazer todas as operações bancárias eletronicamente e via internet, inclusivamente também já não precisamos de ir ao banco levantar dinheiro porque temos os ATMs e, portanto, a tecnologia está a tomar conta do nosso dia-a-dia e de muitos processos, de muitas coisas que a gente faz hoje em dia no nosso dia-a-dia. Então, outro dado menos favorável que temos aqui nesta apresentação é o Fórum Económico Mundial, o WEF, anuncia que em 2025 desaparecerão 75 milhões de postos de trabalho. Ora bem, estes dados não são, como eu disse, são de 2019. Infelizmente, com a pandemia, esta realidade vai ser muito mais do que isso. Eu penso que não vamos chegar a 2025 para termos, então, 75 milhões de postos de trabalho perdidos. Então, o que fazer? Perante esta situação, que alternativas é que as pessoas podem arranjar? Porque quem fica sem emprego, dificilmente, neste momento, poderá arranjar outro emprego, a não ser que seja um técnico altamente qualificado. E, portanto, é extremamente complicado. O que é que as pessoas poderão fazer? De que forma é que poderão potenciar os seus rendimentos? De que forma é que poderão ter uma alternativa? Ora bem, nós estivemos a falar destes dados todos online porque é exatamente isso que nós queremos propor. Queremos propor um negócio online. Afinal, como nós já vimos, tantas coisas fazemos online, por que não ter o nosso negócio online? Por que não abrir um negócio próprio online? Não precisamos de um espaço físico. Até agora, com a pandemia, não é muito vantajoso ter um espaço físico devido às restrições, mas podemos estar seguros em casa, ter inclusivamente isto como fonte de rendimento primordial na nossa vida, ou então como complemento à nossa atividade profissional, e podemos fazer seguros dentro da nossa casa, sem correr qualquer tipo de riscos em relação à pandemia, digamos assim, em relação ao Covid. Portanto, daí então começarmos por estes dados do que é que podemos fazer online e o quão nos ajuda no nosso dia-a-dia o online. Porque não também adicionarmos àquilo que já fazemos online, um negócio online. Bom, agora vamos falar de algo que está por trás de tudo que fazemos, que é a tecnologia blockchain, uma tendência que chegou para ficar. A tecnologia blockchain, que foi uma dádiva ao mundo há 11 anos, e que veio lançar uma nova forma de estar na maneira digital, uma nova forma de programação, digamos assim, que veio alterar muitos sistemas nos nossos dias hoje em dia, e que também foi, juntamente com a criação da tecnologia blockchain, foi introduzida a primeira criptomoeda. A primeira criptomoeda que toda a gente já ouviu falar, que é o Bitcoin. O Bitcoin foi lançado, então, há 11 anos atrás. Entretanto, na altura, muita gente não confiava no Bitcoin, não percebia muito bem o que aquilo era.
Hoje em dia a maioria das pessoas já perceberam, já é um mercado que movimenta muitos milhões de dólares por dia. Ainda agora, mesmo antes do webinar, eu estava a ler uma notícia de uma empresa que em 72 horas comprou 172 mil bitcoins. Portanto, vejam o investimento e o movimento de capitais que se faz com criptomoeda. Entretanto, as criptomoedas e este modelo de moeda criptografada também é utilizado como forma de financiamento para projetos. Só para entendermos aqui mais alguns dados, a capitalização das criptomoedas superou os 300 mil milhões de dólares em setembro de 2019. Realmente é um mercado, para quem pensa que isto é um mercado pequenino, não é nada pequenino, movimenta-se muito dinheiro em criptomoeda e já há muita gente, inclusivamente no Portugal e no Brasil, que movimenta a criptomoeda. Outro dado importante é que mais de 340 bancos mundiais já fazem parte de uma rede blockchain interbancária. Ora bem, este dado está aqui porque é importante. Se as pessoas pensam de que os bancos não se envolvem com a tecnologia blockchain, não se envolvem com as criptomoedas, ora bem, isso não é verdade. Os bancos já há muito tempo que adotaram a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain não tem necessariamente de ser criptomoeda. A criptomoeda é que tem que ser obrigatoriamente no blockchain. Mas o blockchain tem muitos propósitos e muitas utilidades, pela transparência que tem, pela segurança que tem, pela imutabilidade que tem e também por ser um sistema absolutamente descentralizado, ou seja, não é controlado por nenhuma instituição, nem tudo converge num ponto central, como tudo que nós conhecemos no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, os bancos. Os bancos, o Banco de Portugal, o banco que nós temos na nossa conta, reporta ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal reporta ao Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu reporta ao Banco Mundial, ou seja, todos os canais vão dar a um ponto central. Na tecnologia blockchain, isso não existe. E se os bancos adotaram já a tecnologia blockchain já há algum tempo, neste momento também estão a adotar criptomoedas. Já temos exemplos de alguns bancos que estão a fazer desenvolvimento de criptomoeda própria e mais do que isso, até já temos países que já estão a emitir criptomoeda. No caso concreto da China, foi o primeiro país a emitir uma criptomoeda oficial, portanto já temos o Yuan Cripto, portanto já é uma realidade e posso-vos dizer também, para quem não sabe, que a própria comunidade europeia já tem um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de desenvolver também uma criptomoeda europeia. Entretanto, já há vários países a desenvolver, nomeadamente a Alemanha, a França e outros países europeus, e não só, também por esse mundo fora, muitos outros países estão a considerar esta possibilidade. Portanto, a tecnologia blockchain veio também para ficar e a tecnologia blockchain irá transformar 55 grandes indústrias. Ora bem, se estes dados são de 2019, como eu já referi antes, eu penso que neste momento as 55 grandes indústrias vão ser muitas mais do que essas. Portanto, realmente veio uma tecnologia que só tem vantagens, não há desvantagens aqui e todos os setores económicos estão a perceber a mais-valia que podem aportar aos seus setores a tecnologia blockchain. Ok? Bom, vamos em frente. Vamos falar agora da tecnologia blockchain aplicada ao financiamento de projetos. Como eu disse há pouco, a tecnologia blockchain e as criptomoedas têm muitas funções, uma delas também a utilização para financiamento de projetos. Ora bem, então vamos entender um bocadinho este mecanismo. Os tokens permitem a representação digital de uma utilidade ou valor, ou seja, tokens, para quem não sabe, a diferença entre uma criptomoeda ou uma moeda e um token é muito fácil. Uma moeda é aquela que é criada num blockchain próprio, ok? Por exemplo, o Bitcoin está desenvolvido na tecnologia blockchain Bitcoin, nomeadamente num código que é o Genesis, ok? Portanto, é uma moeda digital, é uma criptomoeda porque tem um blockchain próprio. No entanto, também podem ser desenvolvidas outras moedas, criptomoedas, mas que não têm blockchain próprio e utilizam um blockchain já existente. Daí estamos a falar concretamente do blockchain de Ethereum e que, portanto, então são criptomoedas iguais, mas em vez de ter um blockchain próprio, utilizam um blockchain já existente. Ok? Bom, então os tokens, como eu disse, permitem a representação digital de uma utilidade ou valor. A tecnologia blockchain permite a transmissão destes tokens de uma forma simples
e incorruptível, ok? Portanto, esse está, como está baseado na tecnologia blockchain, beneficia de todas as propriedades e condições da própria tecnologia. Agora vamos falar aqui de duas partes deste financiamento à base de criptomoeda. Primeiro vamos falar das ICOs. ICOs, que significa a sigla para Initial Coin Offering, ou oferta inicial de moedas, em que um investidor recebe tokens que representam uma utilidade em troca do seu investimento. Ou seja, alguém quer fazer uma ICO baseada, por exemplo, imaginemos que eu sou dono de um hotel. O meu hotel já tem alguns anos, eu preciso de dinheiro para remodelar o hotel todo, mas não quero recorrer à banca. Então o que é que eu faço? Faço um modelo de tokenização, ou seja, eu divido o meu hotel em X quantidade de tokens, ou representações digitais, e a cada fração é atribuído um token. Alguém que quer investir no meu hotel, então, em troca do valor que me dá para investir neste projeto, eu vou dar um X número de moedas em troca. Moedas essas que são tokens digitais. Ora bem, então eles representam o investimento que as pessoas fizeram no meu projeto. Ok? Portanto, as ICOs então têm a particularidade de, eu querendo fazer uma coisa destas, eu não tenho que prestar contas a ninguém, não é um modelo regulado por ninguém, nem mesmo as instituições financeiras ou reguladores financeiros regulam esta operação se eu a quiser fazer, baseado numa ICO. E por outro lado, eu também não dou garantias nenhumas. Eu simplesmente prometo, através de um documento que se chama White Paper, um documento digital, em que eu digo que aos investidores no meu hotel que eu vou dar ou poderei dar X rentabilidade por ano, daqui a quantos anos. Portanto, eu defino as regras que eu quero, como quero, mas isso não é regulado, nem eu estou a dar nenhuma garantia por trás do investimento que as pessoas fazem nos meus tokens, nos tokens que eu emito. Ok? Portanto, esta é a situação das ICO. Já agora, já que estamos aqui numa de transmissão de informação, posso-vos dizer que mais de 97% das ICOs que aconteceram até agora, desde 2005, 2006, 97% delas falharam. Ou seja, 97% dos projetos que usaram esta forma de financiamento não deram retorno aos seus investidores. Ok? Bom, confrontada com esta realidade, a comunidade de protetores, desenvolvedores e entusiastas da tecnologia blockchain das criptomoedas começaram a pensar, bom, isto assim não vamos lá, porque não estamos a ter credibilidade no mercado. A ideia de usar as criptomoedas como forma de financiamento a projetos está muito bem, ainda por cima, como é um sistema descentralizado, ainda mais confiança as pessoas têm, mas o facto é que está a ser usado de uma forma que é um bocadinho Wild Wild West, ou seja, ninguém se entende, toda a gente faz o que quer e não há garantias nenhumas para quem investe. Posta esta situação, começaram a pensar numa solução. E então a solução é, efetivamente, submeter os tokens a uma regulação, ou seja, submeter os tokens a uma regulação financeira de um país e, inclusivamente, ser obrigatório ter um respaldo por trás. Ou seja, alguma coisa que suporte e que dê como garantia o investimento que as pessoas fazem. Daí, então, surgiram então as STO. STO, que significa Security Token Offering, ou seja, uma oferta pública de tokens de segurança, em que um investidor recebe tokens que representam um valor respaldado e regulado por uma autoridade financeira. Ora bem, perceberam a diferença entre uma ICO e uma STO? É exatamente essa. Dou-vos o caso concreto do Bitcoin. O Bitcoin não tem qualquer valor intrínseco por trás. Ou seja, o que é que faz o Bitcoin, o preço do valor do Bitcoin estar neste momento à volta dos 10 mil, o que é que faz com que ele chegue, por exemplo, como já chegou aos 20 mil, e o que é que faz com que ele de repente venha para 3 mil ou para 2 mil. Ora bem, o que faz isto é simplesmente a procura, a oferta e a procura. Ou seja, quando há muita gente a querer vender, o preço do Bitcoin cai. Quando há muita gente a querer comprar, o preço do Bitcoin sobe. Ok? E, portanto, mas não há nenhum ativo, não há nada por trás do Bitcoin que possa garantir o valor e que possa também, de alguma forma, dar algum tipo de garantia a quem compra Bitcoin. Ok? No caso concreto dos STOs,
estamos a falar de algo completamente diferente. Portanto, alguém que investe num STO, num Security Token, o que é que vai ter? Vai ter dois fatores que são essenciais. É um token que é regulado, ou seja, o emissor do token já não pode fazer aquilo que quer porque a autoridade financeira vai regulá-lo. Só para vos dar um exemplo concreto do que é uma autoridade financeira. Se alguém emitir um Security Token em Portugal, terá que ser obrigatoriamente regulado pela CMVM, ou seja, pela Comissão de Valores Imobiliários. Ok? Portanto, é a mesma entidade, é a nossa autoridade financeira cá em Portugal e, portanto, são eles que poderão também regular, são os únicos em Portugal que poderão regular um token emitido, um Security Token emitido em Portugal. Ok? Bom, convém dizer e referir, voltando às ICO, de que nem todas, como eu disse há pouco, nem todas as ICO são esquemas, ok? Como eu disse, 97% delas falharam, mas houve 3 que foram um estrondoso sucesso. Portanto, nem tudo é mau. Agora, o que é preciso é termos alguma noção de quando investimos numa moeda, exatamente no que é que estamos a investir e em quem estamos a investir também, e também o que é que está por trás disso. No entanto, posso-vos dizer que neste momento existe uma nova estirpe de tokens que não são ICOs nem são STOs, são a simbiose dos dois. Ou seja, temos o melhor das ICOs, dos Utility Tokens, que é a facilidade com que se transacionam, um mercado secundário aí fora absolutamente pronto a transacionar qualquer tipo de token. Estamos a falar da quantidade enorme de exchanges que existem disponíveis aí fora para movimentar um Utility Token. Mas, por outro lado, temos também, então, nesses tokens, temos outra coisa que é muito importante. Conseguimos aliar, então, as duas funções aqui das ICO e dos STO. A facilidade dos STO, o mercado secundário que já funciona e funciona muito bem, com um respaldo financeiro. Portanto, esta é uma nova forma, é uma forma criada de uma forma inteligente, ou seja, podemos ter todas as vantagens de um token utilitário, mas com respaldo financeiro, ok? Com algo real por trás que suporta o investimento nessas ICOs, ok? Continuando. Vamos falar então de um projeto que é a semelhança do exemplo que eu dei há bocado. Portanto, é uma empresa franco-alemã, ou seja, ela tem, suíça-alemã, perdão, ela tem registros na Alemanha e também na Suíça e que se chama Blue Hill Mining. Ora bem, a Blue Hill Mining é uma empresa que foi constituída e fazem parte dos quadros desta empresa altos profissionais e altas patentes da indústria mineira alemã que operaram nas minas de carvão da Alemanha durante 900 anos. O facto é que o carvão acabou na Alemanha. E todo esse manancial de conhecimento, todas essas pessoas que tinham tanta experiência em mineração e todos os mecanismos, tudo que tinham em termos de meios técnicos e meios tecnológicos e também meios humanos, de repente ficaram todos sem trabalho e não podem fazer nada com aquilo. Ora bem, a equipa que acompanha Blue Hill Mining então decidiu procurar novos territórios onde continuar a sua atividade, ou seja, a exploração mineira, e encontraram um país bastante longínquo que fica ali entre a China e a Rússia, que é a Mongólia. A Mongólia, para quem não conhece, é um país muito grande, bastante inóspito, ou seja, quase nada existe lá, só tem 3 milhões e meio de habitantes e a maioria é deserto. E é um deserto que de verão tem temperaturas altíssimas, tipo 50, 60 graus Celsius, mas também de inverno tem o mesmo, mas a negativo. Portanto, é um país extremamente complicado, mas tem uma coisa que é absolutamente incrível. Já está reconhecida há muito tempo, que atravessa a Mongólia, atravessa uma faixa metálica muito rica. E, portanto, é um potencial país para a exploração mineira. O facto é que o país em si, a Mongólia, não tem recursos financeiros nem recursos técnicos ou humanos para poder desenvolver uma indústria capaz de tirar proveito de todo esse manancial. Daí, então, precisa de parceiros
precisa de indústrias, precisa de empresários, precisa de visionários e precisa de profissionais qualificados que investam na Mongólia para explorar essas mesmas minas. Ora bem, a Blue Hill Mining, então, há 9 anos atrás, iniciou estudos geológicos que hoje em dia estão mais que comprovados, que comprovam isto que eu vos acabo de dizer. Portanto, existe um manancial de minério aí enorme, e posso-vos dizer que está classificado como provavelmente a maior reserva de cobre do mundo, que está a ficar em falta. Já há muito pouco cobre nas minas que neste momento extraem cobre. A Mongólia tem muito cobre, o que é bom. Bom, então, o que é que eles decidiram fazer? Adquiriram 2 licenças, essas 2 que estão a ver mais abaixo, a XV014-307 e a 308. São 2 minas enormíssimas, juntas têm mais de 178 km quadrados, portanto é do tamanho de um país, é do tamanho do Liechtenstein, só essas 2 licenças. Entretanto, ok, já têm as licenças e agora precisamos de dinheiro para começar a desenvolver o projeto. O que é que acontece? Acontece que em vez de recorrerem à banca, em vez de recorrerem aos mecanismos normalizados do mundo financeiro para financiamento, decidiram então fazer exatamente a mesma coisa que eu exemplifiquei há bocado com o meu hotel. Dividiram estas minas em milhões de pedacinhos e então cada pedacinho é representado por um token e ao disponibilizar esse token às pessoas, as pessoas investem nesse token e estão a financiar o projeto. Então, a partir daí, tudo começou. Esta operação de financiamento iniciamos no dia 18 de dezembro de 2018. Já temos quase 2 anos. E, portanto, entretanto, já temos mais 4 minas. O projeto já agregou mais 4 minas e desenvolveu-se de uma forma absolutamente incrível. Tem crescido muito mais do que aquilo que era expectável. E, portanto, esta operação de dividir minas em pequenas parcelas atribuídas a tokens está a ser um sucesso. A Blue Hill Mining já vendeu todos os tokens até julho do ano passado, de 2019. No entanto, existe aqui uma parceria que eu já passo a explicar. Bom, apresentando uma empresa que vos apresenta esta solução, chama-se GWE. A GWE é uma empresa europeia, registada na Europa, e que trabalha no mundo da tecnologia, nomeadamente a tecnologia blockchain e também com criptomoedas. É especialista em tokenização de ativos e, como tal, a Blue Hill Mining chegou a um momento de desenvolvimento do seu projeto que precisava de um parceiro para desenvolver toda uma estratégia comercial de desenvolvimento do token e de venda desse mesmo token e colocação do token no mercado, e encontrou a GWE. A GWE foi escolhida, esta empresa foi escolhida entre muitas outras que existiam no mercado, grandes nomes do modelo de tecnologia blockchain e de tokenização, mas o facto é que a GWE foi a escolhida pela Blue Hill Mining para ser a parceira estratégica em todo este processo. Nesse sentido, então, a GWE, graças à participação no projeto de financiamento da Blue Hill Mining, por parte desta empresa, os distribuidores da PowerMine têm acesso a este projeto através do token BHF. Ou seja, foram emitidos então 140 milhões de tokens da Blue Hill Foundation, dos quais a GWE é detentora de uma parte desses tokens. Então, para todos os efeitos, a Blue Hill Mining já vendeu todos os 140 milhões de tokens, mas a GWE ainda tem no seu portfólio muitos tokens para distribuir e, portanto, somos o único canal de distribuição ainda disponível no mundo inteiro, em exclusivo, com tokens BHF. Desenvolveu então um produto esse que é exclusivo para os membros que se registrem na PowerMine Evolution, portanto, nenhuma outra pessoa não poderá comprar os tokens se não for desta forma, e, portanto, isto garante algumas coisas à comunidade de membros desta empresa, nomeadamente o acesso exclusivo através somente de um dos nossos distribuidores, preço preferencial através de um dos nossos pacotes promocionais
e também a possibilidade de revalorização do token até 30 dólares por cada token. Eu já vou apresentar o preço dos tokens, mas os tokens hoje em dia custam cêntimos e num processo baseado numa excelentíssima, bem engendrada engenharia financeira, os tokens, a empresa irá recomprar totalmente os 140 milhões de tokens que já vendeu, irá recomprá-los e o valor máximo que vai pagar por unidade será então 30 dólares. Ok? Depois, se quiserem saber em pormenores, temos montanhas de informação disponível, como é que tudo isto se consegue lá chegar e exatamente quais são as vantagens em investir no token BHF. Como eu disse, é um token que tem afeto um direito de copropriedade das minas, ou seja, cada token é representativo de uma percentagem das minas da Blue Hill Mining. Além disso, quando estamos a comprar o token, eles têm em afeto 5 ações da própria Blue Hill Mining. Ou seja, isto faz com que tenhamos então um token que tenha um respaldo, um ativo real, verdadeiro, por trás do investimento que nós fazemos. Ou seja, quando somos detentores deste token, quando somos proprietários deste token, somos também coproprietários das minas da Blue Hill. Ok? Continuando, vamos passar então à apresentação dos nossos packs standard. Nós não vendemos token à unidade, vendemos tokens em pacotes e temos 3 pacotes disponíveis. O primeiro é o pacote principiante, custa 247 euros. Vem dentro deste pacote 441 tokens e o preço de cada token sai então a 65 cêntimos de dólar. Ok? Depois temos o pack número 2, ou o pack intermediário, que custa 997 euros. Com isto você está a adquirir 1783 tokens, mas porque está a fazer um investimento um bocadinho mais alto, a empresa dá-lhe então 8,4% de tokens extra, ou seja, mais 149 tokens, totalizando um total deste pack de 1932 tokens. Devido àquela oferta de 8,4% de tokens extra, o preço do token desce para 60 cêntimos por unidade. Depois temos um terceiro, custa então 4.997 euros. Com isto você está a adquirir 8.939 tokens, mas porque é um investimento ainda maior, vai ter direito a receber mais 18,2%, que corresponde a 1.625 tokens, e então um total de tokens neste pack de 10.564 tokens. Devido àquela oferta de 18,2%, cada token sai então a 55 cêntimos de dólar. Ok? No entanto, falem com a pessoa que vos convidou a assistir a esta apresentação e poderão conhecer ainda outras possibilidades e outros produtos disponíveis, ok? Inclusivamente a preços mais acessíveis para quem não puder. Muito bem? Ok, continuando. Afeta esta oportunidade de qualquer pessoa poder, de uma forma simples e direta, ser coproprietário de minas da Mongólia e a oportunidade de comprar tokens que podem revalorizar no máximo até 30 dólares. Ainda há aqui uma segunda oportunidade, que é então ser um distribuidor PowerMine e com isso ter algumas vantagens, nomeadamente a venda direta a 10%, ou seja, se você recomendar a alguém e essa pessoa fizer uma compra de um pacote, você vai ganhar 10% indireto no mesmo dia, no mesmo momento, ganha 10% do custo, do valor que o seu convidado pagou no pacote da PowerMine, ok? Depois, entretanto, temos a venda indireta também, que vai desde 0,5% a 2%, dependendo do nível. Depois temos também um bónus binário, que paga 10% sobre a perda menor dos pontos acumulados pela sua equipa diariamente. Depois temos ainda outros bónus. Temos incentivos de viagens, temos bónus de igualação, temos bónus de desenvolvimento de negócio e também bónus de carreira. Ok? Portanto, há aqui uma segunda oportunidade para todos vocês que queiram não só fazer um investimento nos tokens PowerMine e beneficiar de uma valorização absolutamente fantástica, mas ainda ter uma segunda oportunidade que é ainda, entretanto, até que o token chega a 30 dólares, tem então aqui a vantagem de ser um distribuidor PowerMine
que hoje são tokens da Blue Hill, amanhã poderão ser tokens de outra empresa qualquer, sempre grandes empresas, e que, portanto, permite, voltando ao início da conversa, permite que qualquer um de vocês sejam distribuidores e tenham aqui uma forma extra, de rendimentos extra, ou então fazer disto profissão e fazer disto o vosso ganha-pão. Ok? Bom, qualquer informação adicional podem consultar www.powermind.net. A partir daí têm lá no site, podem consultar o site e ter mais informações pormenorizadas sobre tudo isto. No entanto, relembro que para comprar um destes packs, ou se quiser ser um investidor em PowerMind, terá que obrigatoriamente ser através de outro distribuidor. Portanto, isto não está disponível para qualquer um, está sim disponível para todos que o queiram fazer, mas sempre através de um membro já existente da PowerMind Evolution. Ok? Muito bem. Então, a apresentação oficial está feita.